Olá, estudante, bem-vindo, bem-vinda. Aqui é o professor Tiago Benedetti e estamos aqui para mais uma aula sobre aprendizagem consciente. E hoje eu queria te passar isso aqui. Acabei de ler o livro Fixe o Conhecimento e esse livro, tá? Eu super recomendo. Acho que de todos os livros que eu andei lendo nos últimos 2, 3 anos, esse aqui é o mais recomendado para estudantes. Ele consegue reunir muita coisa boa. E nessa aula eu queria pegar um trechinho desse livro que é bem importante porque ele cita ali, faz um filtro sobre técnicas, métodos, estratégias, abordagens e tal, tudo que envolve estudo e aprendizagem. E esse livro tem uma recomendação do que são as 3 melhores estratégias de aprendizagem para favorecer seu estudo, para você converter estudo em aprendizagem, para você transformar esforço em resultado. E esse vídeo é sobre isso. Eu queria passar para você, então, te explicar, né, quais são essas 3 estratégias e abordar um pouquinho de cada uma delas de forma rápida para você já sair daqui ciente, consciente e apto a implementar essas estratégias, tá bom? Então, sem mais papo furado, vamos lá. Isso aqui tá mais aqui do trecho final do livro, tá? Depois eu faço a recomendação aqui na descrição sobre a referência. Vou te dar aqui o nome completo do livro, os autores e mais ou menos onde que está essa informação dentro do livro, tá bom? Então vamos lá, vou abrir aqui o meu quadro para a gente poder conversar, vou rabiscar aqui umas coisas para você me acompanhar e vamos lá, olha só. Então, qual é o top 3 estratégias de estudo segundo os autores desse livro, segundo a neurociência? Tá? Isso aqui essencialmente é um livro sobre neurociência. Basicamente, o que você tem que entender é que existe uma premissa por trás do processo de aprendizagem que justifica, tá, essas 3 estratégias. E basicamente é o que a gente vai chamar de esforço cognitivo. E é uma premissa muito próxima acho que do treino que envolve musculação, crescimento de músculo. A velha história do no pain, no gain. Ou seja, se você vai para a academia com a intenção de ganhar músculo, de ganhar massa muscular, você precisa se esforçar. Não adianta você fazer sempre o mesmo treino, do mesmo jeito, sem aumentar a carga, sem fazer mais esforço gradualmente, porque assim você não tem gradualmente um aumento de massa muscular. Para aprender é a mesma coisa. Então, existe aqui uma premissa do esforço cognitivo, que é basicamente o quê? É você fazer força quando estuda. Então, se você faz força, você vai aprender. Simples assim, tá? E diante disso, existe aqui o top 3 estratégias, que são 3 estratégias que envolvem esforço cognitivo, só que com dinâmicas diferentes. Então, assim, segundo os autores desse livro, a melhor estratégia de estudo que existe, tá? De acordo, claro, não com a opinião deles, mas com a observação, né, de pesquisas, de estudos, enfim, de trabalhos que tentam checar, né, o que é mais efetivo para a gente estudar e aprender. Então, o top 1 de todos é o que a gente vai chamar de quê? De prática de recuperar informações. Então, a estratégia número 1 é essa, prática de recuperar informações. E aí vamos entender o que significa isso e como é que você coloca isso na prática do teu dia a dia. Prática de recuperar informações significa basicamente você usar uma estratégia que é a estratégia de lembrar. Então, quando a gente fala na neurociência de recuperar informações, significa o quê? Significa que você está fazendo força, ou seja, é um esforço cognitivo para tentar evocar. Evocar significa o quê? Significa lembrar. Só que nesse caso é uma lembrança, é uma evocação que tem como critério o seu esforço. Não pode ser uma prática de lembrança, uma prática de evocação, olhando no caderno, colando aqui numa anotação. É você sozinho, é fazer força para lembrar de fato de alguma coisa. E isso quer dizer o que na prática? Quer dizer que quando você está estudando alguma coisa, né, digamos que você está lá lendo um livro, uma apostila, alguma coisa assim. Isso vale também até quando você está numa aula. Então imagina que você está ali lendo um livro e de repente você terminou de ler um parágrafo, um trecho, um tópico, alguma coisa assim, ou uma página. Quando você termina de ler um trecho do seu livro,
algum trecho que tem um tema específico, digamos que seja um tópico ou uma página, o que você faria para recuperar informações? Você para a leitura e aí você faz perguntas para você mesmo. Então, a grande coisa aqui são os testes auto-aplicados. Então, você vai testar a sua memória, provocando uma lembrança, provocando esse esforço cognitivo de lembrar de alguma coisa e vai se perguntar, o que foi que eu li? Qual é a ideia principal desse texto? Do que isso aqui trata? O que eu não sabia? Será que eu concordo com tudo? Enfim, você vai perguntar coisinhas básicas, mas também você pode se perguntar algo mais específico, né? Por exemplo, digamos que eu estou aqui lendo uma apostila, um livro de biologia, sobre, sei lá, fotossíntese. Aí eu acabei de ler ali uma descrição geral da fotossíntese. Aí eu terminei, eu fecho os olhos e penso, o que é a fotossíntese? Quais são as etapas da fotossíntese? Para que serve a fotossíntese? Onde que a fotossíntese acontece? Tudo isso eu acabei de ler, tudo isso eu acabei de estudar, tudo isso eu acabei de ver numa aula, tudo isso eu acabei de escrever numa anotação, e tudo isso eu preciso recuperar. Então, se eu faço esse tipo de teste comigo mesmo, eu estou fazendo o quê? Eu estou forçando meu cérebro a lembrar. E quando a gente faz isso, os nossos neurônios, as nossas redes neurais, elas têm ali, digamos, uma espécie de estímulo para criar conexões, para criar e consolidar uma comunicação. Então, esses testes você pode fazer assim na forma dessas perguntas, mas você também pode fazer isso de forma escrita, certo? Então, você pode, ao longo do teu estudo, quando você vai lendo um assunto ao longo de uma aula ou ao longo das suas anotações, você pode fazer testes de forma escrita, ou seja, você deixa perguntas no texto, deixa perguntas na anotação, deixa perguntas para você mesmo no seu caderno. E aí, depois que você passou, né, por essa leitura, por essa aula ou por essa anotação, você fecha a anotação em si e faz para você mesmo as perguntas, para você se autotestar. Fazer a pergunta, pensar sobre ela e tentar resgatar alguma coisa que você acabou de ver na aula, alguma coisa que você acabou de ler, alguma coisa que você acabou de anotar, e isso provoca em você, né, um esforço cognitivo que gera aprendizagem, tá? Você também pode fazer, claro, a resolução de questões. Não por acaso e não é à toa que a resolução de questões é considerada também, né, uma estratégia básica de estudo que todo mundo tem que usar. Por quê? Porque resolver uma questão é evocar, significa praticar a recuperação de informações. Então, digamos que você acabou de ter uma aula sobre fotossíntese. Geralmente, o que tem numa aula? O professor pede para você resolver algumas questões, ou ele resolve contigo, ou então você acabou de ler um material sobre fotossíntese em casa, estudando, você acabou de fazer anotações sobre isso. Qual é a melhor coisa que você pode fazer pela sua aprendizagem? Resolver questões. Então, quando você resolve uma questão, você é obrigado a quê? A fazer um esforço de recuperação de informações. Então, quando você resolve lá uma questão de Enem, e essa questão de Enem pede para você relacionar uma fase da fotossíntese com a consequência disso, ou falar de, sei lá, o que vira o que, quais são os reagentes, quais são os produtos, ou quem vira o que, ou quantos ATPs são formados, ou sei lá o que, tudo isso faz você lembrar de alguma coisa, isso te desafia a lembrar de alguma coisa, e isso, portanto, gera esforço cognitivo, certo? Então, você pode basicamente fazer o que na sua prática de estudo? Você pode ficar agora se enchendo de perguntas, né? Então, é sempre interessante esse hábito, né? As perguntas que você escreve, por exemplo, podem substituir um resumo, né? Então, digamos que durante uma aula, o professor vai lá dando aula, e enquanto ele vai dando aula, você vai se fazendo perguntas. Muita gente faz isso, por exemplo, usando o Anki, usando flashcards, certo? Então, eu tenho, por exemplo, alunos que cursam medicina numa universidade federal, e eles sempre relatam a mesma coisa. Eles estão lá tendo aula com o computador aberto, o notebook aberto, e durante a aula o professor vai lá trabalhando o conteúdo e eles vão lá fazendo flashcard no Anki, por exemplo. E aí o tempo todo eles ficam gerando perguntas para si mesmos. Acabou a aula, eles já passam essas perguntas para fazer o teste, para ver quantas eles acertam, em quantas eles ficaram em dúvidas, quantas que eles erraram. E depois, dias depois, eles ficam repassando essas perguntas, atualizando as perguntas, melhorando as perguntas, trocando as perguntas. O fato é, esse método de estudo aqui é um método assim, bem perguntador, bem questionador.
certo? E aí você se faz perguntas óbvias sobre o conteúdo para testar se você captou a essência. E aí uma dica aqui é, se você não consegue perguntar, é porque você não entendeu, tá bom? Então, a prática de recuperar informações é basicamente isso, tá? É você fazer testes para você mesmo, questionar você mesmo, fazendo as suas próprias perguntas ou também utilizando questões, tá bom? Questões que você tenha da sua banca, seja da FUVEST, seja do Unicamp, seja do Enem, seja da OAB, seja de um concurso, seja do que for, tá bom? Então, isso é a prática de recuperar informações. A segunda técnica está relacionada ainda com isso, né? Então, a gente tem a prática de recuperar informações como sendo a principal, e a técnica top 2, né, segundo os autores, basicamente é o quê? É a mesma coisa, é a prática, só que agora é a prática distribuída de recuperar informações. Vou resumir aqui. Então, se a prática de recuperar informações é a técnica mais legal para você aprender o que você estudou, a gente pode agora melhorar ela colocando esse aspecto, que é a prática distribuída de recuperar informações. O que significa isso? Significa que fazer esse esforço cognitivo no longo prazo, ao longo de vários momentos, gera para você uma capacidade maior de converter a tua aprendizagem em memória de longo prazo. Porque isso fica fazendo o quê? Isso fica consolidando e reconsolidando, consolidando e reconsolidando. É como se você estivesse fortalecendo as suas memórias. O que significa isso na prática? Digamos que você já entendeu que a prática de recuperar informações é a mais importante. Então, digamos que você tem agora no seu material de estudo uma lista ali e você tem lá a questão número 1, a 2, a 3, a 4, a 5. Digamos que você tem aí mais ou menos, sei lá, 20 questões sobre um conteúdo para resolver. O que é o jeito errado de fazer essa lista de 20 questões? Se você pegar essas 20 questões sobre, vamos continuar usando o exemplo da fotossíntese. Digamos que você fez ali a sua aula de fotossíntese, você estudou fotossíntese e você tem aí 20 questões para fazer sobre fotossíntese. Se você fizer as 20 questões agora, todas elas de uma vez, você vai ter, claro, um retorno. Você vai aprender esse conteúdo definitivamente. Porém, a tua memória de longo prazo, se ela não for estimulada e reestimulada continuamente com esse mesmo conteúdo, talvez ela vai perdendo um pouco, né, da força que ela tem. A tua memória de longo prazo vai perdendo prazo de sobrevivência. Então, qual é uma consideração legal aqui? Você pode fazer, das 20 questões, você pode fazer agora que você vai estudar, digamos que você faça ali mais ou menos umas 10 questões, agora na tua sessão de estudo. Só isso. E aí você faz o quê? Você ainda tem 10 questões sobrando, certo? Aí agora que você fez 10 questões, você pode deixar, quem sabe, para fazer mais 2 questões daqui uns 2 ou 3 dias. Né? Se você puder, reserva no teu horário, na tua rotina de estudo, reserva um horário diário, todos os dias, para você ficar fazendo o que a gente chama de prática deliberada, que é você pegar questões de conteúdos que você já estudou e ficar fazendo questões de conteúdos acumulados lá de trás, para você ficar sempre retomando conteúdo. Então, digamos que 2 ou 3 dias depois, você vai lá e faz mais 2 questões. E aí, lá no sábado ou no domingo, lá no final de semana, daquelas 20 questões da lista, você vai lá e faz, quem sabe, mais 4 questões. E aí você ainda tem mais 4 questões sobrando ali, né? O todo aqui, deixa eu ver se eu sei matemática, você já fez 16. Então, você tem ainda mais 4 questões sobrando. Aí você pega essas 4 questões que estão sobrando e faz elas no final de semana aqui, outro lá, e assim vai indo. Então você fica sempre voltando para o conteúdo, certo? Você não gastou, você não fez aquela prática pontual e concentrada de recuperar informações. Você fez aqui o quê? Uma prática distribuída, certo? Então, quando você fica praticando, né, ou seja, quando você fica lembrando o conteúdo, essa lembrança do conteúdo, se ela for dosada, se ela for distribuída ao longo do tempo, ela favorece a tua aprendizagem. Porque o que acontece? Digamos que aqui você tem
as suas redes neurais. Essas bolinhas seriam uma representação das suas redes neurais. Então, quando você aprende alguma coisa, a gente meio que conecta, né, as informações da gente. Não é bem uma conexão neural, tá? Mas é uma representação, digamos, subjetiva e mental da tua aprendizagem. Então, digamos que isso aqui é uma rede neural da fotossíntese que você aprendeu. Essa rede neural, ela está assim, neste momento em que você fez as 10 questões. Ou digamos que ela está assim se você fez 20 questões. Se você não fizer mais questão nenhuma e não tocar mais nesse assunto, você vai perdendo parte dessas redes neurais, elas vão se desfazendo, né? Porque você não tem uso, o teu cérebro entende que isso não é importante e você começa a esquecer algumas coisas. Agora, se eu faço 10 questões, eu vou aprender esse conteúdo nesse momento. E se eu fizer a prática distribuída, o que vai acontecer? Quando eu faço novas questões, erro essas questões, fico com dúvidas e tudo mais, ao longo do tempo, o que eu estou fazendo? Eu estou fortalecendo as redes neurais que eu já tinha e ainda estou, graças aos erros, às dúvidas e a essa prática, aprendendo coisas novas, criando novas conexões, adicionando informações, porque uma questão, né, ela não vai trazer só o que você sabe, mas ela também vai jogar com coisas que você não sabe. Então, inevitavelmente, quando você faz a prática distribuída, é isso aqui que acontece, ó. As tuas redes neurais, elas se fortalecem, elas se tornam mais complexas, elas ficam mais conectadas. Vez ou outra você vai aprender ainda alguma coisa nova. Então você vai adicionar por aqui novos elementos e essa rede ela vai ficando cada vez mais complexa, mais conectada e as informações, né, elas vão perdurando na sua memória de longo prazo. Então a prática distribuída tem esse poder, certo? De aumentar o prazo de validade da sua memória. E por fim, temos aqui a terceira técnica, que envolve também a prática de recuperar informações. Só que essa daqui, a terceira, ela leva em consideração outro aspecto. Essa daqui é a prática intercalada de recuperar informações. Então, repara que tudo deriva da mesma coisa. O que é a prática intercalada? Isso aqui envolve uma diversificação de estímulos. Então, vamos agora agregar valor aqui. Ó. Intercalada quer dizer que você vai diversificar o que você faz. O que significa isso? Significa que a gente vai colocar no nosso trabalho de resolução de questões, a gente vai misturar algumas coisas ou vai considerar uma diversidade de estímulos. Isso quer dizer o quê? Digamos que no mesmo dia, vamos botar aqui que na terça-feira. Digamos que na terça-feira, na escola, no cursinho, sei lá onde, ou por algum motivo você estudou biologia. E na terça-feira você também estudou geografia. E na terça-feira você também estudou química. Aqui eu estou considerando o contexto escola, ensino médio, cursinho, mas considere isso aqui para ensino superior, para, sei lá, para a tua vida de estudante aí de qualquer sentido, tá? Então, digamos que na terça você teve biologia, geografia e química, certo? O que acontece? Digamos que por aqui você tem na biologia um conteúdo para estudar e você tem ali 15 questões. Lá em geografia você tem um conteúdo que tem 10 questões. Lá em química você tem um conteúdo que tem 30 questões. E aí o que a gente vai fazer então? Se a gente fizer as questões, a gente está usando a prática de recuperar informações. Se eu considerar que eu não vou fazer as 15 hoje, eu vou fazer 10 de biologia e distribuir o resto, que na geografia eu vou fazer, quem sabe, 7 e vou distribuir o resto, que na química eu vou fazer 12 questões e vou distribuir o resto, aí eu já estou usando a prática distribuída, beleza? Então, eu já estou aplicando aqui duas coisas. E o que é a prática intercalada? Digamos que na minha aula de biologia, eu tive aula sobre... deixa eu pensar um assunto que dá para ser didático. Eu tive aula sobre bioenergética. Bioenergética, aqui só para contextualizar, tá? É um conteúdo da biologia que traz vários temas, né, dentro dele.
Por exemplo, é aquela aula que a gente estuda lá o que é a respiração, o que é fermentação e o que é fotossíntese, e a gente estuda o que é quimiossíntese. Então, digamos que nessa aula, ou nesse conteúdo estudado, eu tenho todos esses temas aqui. E aí, lá na minha lista, digamos que eu tenho uma lista que tem, sei lá, 6 questões sobre respiração, 10 questões sobre fermentação, 15 questões sobre fotossíntese e umas 5 questões sobre quimiossíntese. Naturalmente, o que um estudante faria? Se o estudante fosse resolver essa lista completa, ou de forma distribuída, que é o jeito certo, claro, o estudante faria o que primeiro? Normalmente, ele faria todas as questões de respiração, para só depois passar para as questões de fermentação, para só depois resolver as de fotossíntese, para só depois resolver as de quimiossíntese. Só que não é bem assim. A prática intercalada de recuperar informações, né, e isso, de acordo com testes e pesquisas na área de aprendizagem, nos diz o seguinte, que talvez a melhor forma de resolver essa lista de questões aqui seria fazer o quê? Primeiro você faz, quem sabe, uma ou duas questões sobre respiração. Então eu fiz aqui uma questão, duas questões. Aí depois eu vou lá e faço, quem sabe, uma ou duas questões sobre fermentação. Aí depois eu vou lá e faço uma ou duas questões sobre fotossíntese e depois eu faço uma ou outra questão sobre quimiossíntese. Aí depois eu volto e faço mais uma ou duas questões de respiração e depois eu faço uma ou outra questão de fotossíntese. Aí depois eu venho e faço mais uma ou outra questão de fermentação e daí mais uma ou outra questão de quimiossíntese. E aí quero continuar, tenho tempo para fazer mais questões? Aí eu vou lá e faço mais uma ou outra de respiração, quem sabe mais uma ou outra de quimiossíntese, mais uma ou outra de fermentação, e assim vai indo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou intercalando, eu estou diversificando. Se eu fizer todas as de respiração primeiro, eu estou focando num único assunto. Se eu fizer uma de respiração, uma de fermentação, uma de fotossíntese, uma de quimiossíntese, eu estou fazendo o quê? Eu estou intercalando, eu estou misturando. Isso dá mais trabalho e gera, portanto, mais esforço cognitivo. Né? Vamos lembrar lá do comecinho dessa aula, a premissa de tudo sempre é esforço cognitivo. Então, se eu tenho dentro de uma lista, dentro de um assunto, essa questão, né, de vários subtemas e subtópicos, ao invés de resolver tudo de um tópico para só depois ir para o outro, é mais importante, é mais legal, é mais efetivo para a tua aprendizagem que você misture, certo? E a mesma coisa vale também na hora de organizar a tua rotina de estudo. Né? Digamos que aqui eu tive aula nesse dia de Biologia, Geografia e Química. Então, se eu fosse estudar, qual seria a sequência de estudo? Digamos que aqui foram as aulas, né? Aí eu vou seguir aqui a premissa de aula dada e aula estudada, né? Então, se eu tive aula disso aqui no cursinho, eu vou estudar hoje, quando eu chegar em casa, depois do cursinho, eu vou estudar o conteúdo de biologia de hoje, o conteúdo de geografia de hoje e o conteúdo de química de hoje. Como é que eu vou estudar isso? Eu posso começar primeiro estudando, sei lá, digamos que química eu acho muito mais difícil. Então, primeiro eu vou estudar o conteúdo de química por um certo tempo. E depois, será que eu posso aproveitar que eu estou lá estudando ciências da natureza e já aproveitar para estudar biologia também? Talvez não. Por quê? Porque seguindo esse princípio da intercalação, quando você mistura e diversifica as coisas dentro do teu processo, você favorece a aprendizagem. Então, se eu estudei química, que é da área de ciências da natureza, seria interessante para o meu cérebro diversificar e intercalar com outra área. Nesse caso, eu faria geografia. Então, eu vou estudar geografia, que é lá da área de humanas. Para daí sim, depois, voltar e estudar biologia, que é da área de natureza. Então, repara, eu peguei uma natureza e separei da outra. Usando quem? Usando o conteúdo de humanas. Então, o que eu fiz aqui? Eu intercalei o meu estudo, certo? Então, a intercalação envolve isso. Envolve você misturar questões, envolve você diversificar as disciplinas, envolve você intercalar o teu esforço diante da natureza do conteúdo.
Digamos que você vai fazer, por exemplo, uma revisão de final de semana. Sabe quando você faz aquele simulado, aquela revisão mais global, né, onde no final de semana você pega um tempo para resolver questões dos conteúdos acumulados que você já estudou? Então, na hora de fazer uma revisão, por exemplo, digamos que você tem um tempo aí que você vai revisar biologia. Então, vou tirar um tempo aqui do final de semana para revisar a biologia que eu estudei essa semana e nas semanas anteriores. Aí eu vou revisar também física, vou revisar química, vou revisar geografia, vou revisar matemática. Nesse caso, o processo de intercalação, você poderia fazer o quê? Você poderia, por exemplo, intercalar entre as áreas. Então, por exemplo, primeiro eu reviso biologia. Então, eu revisei agora natureza. Aí, para intercalar com outra área, eu posso agora fazer uma revisão de matemática, que é da área de matemática. Aí eu posso voltar agora para a química, que é de novo natureza. Então, eu intercalei. Então, a minha terceira matéria revisada hoje pode ser química. Aí agora eu vou intercalar com geografia, que é de humanas. E depois eu volto e intercalo com física. Então, repara que eu estou intercalando as naturezas. O que eu fiz usando esse esqueminha aqui? Eu estudei natureza, aí depois de novo natureza, e aí depois de novo natureza. Ao invés de fazer tudo junto, eu intercalei usando, por exemplo, geografia e matemática. Uma outra forma também de intercalar, se você preferir. Digamos que lá em biologia, eu quero estudar esse conteúdo aqui e eu tenho, por exemplo, questões para resolver do capítulo 4, 5, 6 e 7. E digamos que eu vou tirar meia hora para revisar a biologia. O que eu posso fazer então? Eu posso resolver uma outra questão aqui do capítulo 4, aí depois eu resolvo uma outra questão do capítulo 5, aí depois eu resolvo mais algumas questões aqui do capítulo 6 e mais uma questão do capítulo 7. Aí beleza, aí eu volto e resolvo mais uma questão do 4, depois mais uma do 6, depois mais uma do 5, depois mais uma do 7, depois mais uma do 4, e assim vai. Eu estou intercalando, certo? Naturalmente, o que um estudante faria? Se eu tenho que resolver questões do capítulo 4, o estudante normalmente faria o quê? Resolveria todas do capítulo 4 primeiro. Aí só depois eu resolveria todas do capítulo 5, ou todas que me interessam resolver, né? E só depois as do 6, e daí por último só depois as do 7. Assim você não está intercalando. Então, segundo né, alguns apontamentos da neurociência, isso funciona, mas não é tão efetivo. Entende? Então, eu não estou aqui para dizer que está tudo errado. Só estou dizendo que, segundo os autores desse livro, se você fizer dessa forma, você potencializa a tua aprendizagem. Esse aqui que é o ponto, certo? Então, esse top 3 estratégias de estudo e aprendizagem não significa que todas as outras estão erradas. Só significa que, se você utilizar elas três desse jeito, você tem ali um potencializador do seu processo de estudo e aprendizagem. Tá bom? Então, são essas as três técnicas, as três estratégias que eu queria mostrar para você, tá? Eu vou deixar esse rabisco que eu fiz salvo em algum lugar também para você baixar, se você quiser, vai estar aqui na descrição. Vou deixar também aqui na descrição o nome, né, a referência desse livro, e vou deixar ali também em que página isso está escrito nesse livro, se você quiser ir lá e conferir, tá bom? Então, é isso, estudante. Espero que esse tipo de orientação faça sentido para você, espero que isso possa te ajudar a né, levar melhor, a conduzir melhor o teu processo de estudo, tua rotina de estudo. E se você tiver alguma consideração, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação sobre tudo isso, deixa aí teu comentário, que é um prazer conversar. E, de novo, né, recomendo para você, se você puder, dê uma olhada nesse livro, que vale a pena. Aqui tem só o filé do que você precisa saber sobre estudo e aprendizagem. Tá bom? Então é isso. A gente se vê numa próxima aula.